Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está assistindo, mas estou desejando um bom momento para você. Nós vamos falar hoje pela segunda vez com o autor da Alameda, o André Luiz Barros da Silva. No ano passado, a gente já fez o Saco de Gato com ele. Nós vamos colocar aqui o link dessa conversa sobre literatura brasileira, né? Agora, com o livro A Saga da Sátira. Hoje nós vamos falar de outros dois livros dele que tratam da literatura do século XVIII, uma literatura com profundas marcas da filosofia, tá certo? A gente começa da vinheta. Oi, André, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom te receber. Tudo bem, bom te receber aqui de novo. A última conversa foi ótima. Obrigado. Também gostei. O pessoal André, gostou também por aí. não, foi muito legal. Você, no ano passado, você lançou dois livros pela Alameda, a Saga da Sátira, que a gente já fez o Saco de Gato, e esse Combate de Luz e Trevas, de Derro Sade e o século XVIII literário. Eu achei. Vou começar pelo título, porque justamente você faz questão de frisar que é o século XVIII literário, porque Diderot e Sade também são filósofos. Como é que é essa ligação da literatura com a filosofia no século XVIII e como ela aparece no seu livro? Isso aí é uma característica bem marcante do século XVIII, né? Porque, inclusive, eu acho um século parecido com a nossa barafunda atual, digamos assim, com a nossa confusão atual, porque é um século em que as coisas estavam mudando, né? De uma forma em vários níveis, né? Então você tem ali na França, que é o lugar que eu estudo mais, que na verdade era o país mais rico da Europa, logo depois vai ser a Inglaterra, ou seja, era o centro da cultura ocidental, pelo menos economicamente, mas também culturalmente. Você tem ali a injunção de ideias que iam contra o status quo. Quer dizer, é como se o status quo, que era o antigo regime, né, estivesse entrando numa crise, e ele de fato entrou, né, em que terminal. Até porque a gente sabe que a Revolução Francesa é o modelo de todas as revoluções. Então, se ela aconteceu de todas as revoluções do Ocidente, né? Se ela aconteceu do jeito que ela aconteceu, foi porque o turbilhonamento de ideias era muito grande, né? Aí você tem a chegada de ideias também de países um pouco diferentes da França, como a Inglaterra, que obviamente era muito rica também culturalmente, economicamente, em que você tinha o protestantismo, por exemplo, né? Então, essa diferença entre um catolicismo na França e o protestantismo na Inglaterra fazia com que, entre outros motivos, o pensamento, digamos, empirista, mais pragmático e científico inglês, por exemplo, do Newton, Isaac Newton, chegasse na França como alguma coisa revolucionária, né? Que ia contra os ditames de uma igreja que queria manter a sua hegemonia cultural. Então, você tem o Voltaire, por exemplo, lendo, conversando com os seus companheiros e companheiras, porque tinham mulheres intelectuais muito importantes naquele momento, sobre a obra do Newton como uma coisa que é um terremoto, quer dizer, que vai mudar a cabeça de todo mundo, porque pela primeira vez você tem uma lei que explica a realidade inteira sem precisar de Deus, digamos assim, em poucas palavras, né? A lei da gravitação universal é uma vitória da ciência, obviamente, né? Porque você tem uma lei que vai
pela primeira vez, você vai entender por que a realidade é do jeito que ela é, né? Por que a maçã caiu na cabeça do Newton lá. Ora, o que eu quero dizer é que, a partir da tua pergunta, né, existiu aí uma geração, ou mais de uma geração, no século XVIII, em que as pessoas abraçavam a leitura de uma forma, digamos, como se elas estivessem se mudando e mudando ao mundo. Ora, aí você tem a filosofia como, digamos, a coisa mais prestigiada, né, junto da literatura, do campo das obras verbais, digamos assim. Se é assim, era considerado, quer dizer, a própria poética, ou seja, a poesia e a filosofia eram considerados o máximo que o ser humano pode construir, né? Se era assim, talvez a nossa sociedade goste mais de tecnologia e ciência do que dessas duas coisas. Mas a deles era esse. Se é assim, você tem uma geração de filósofos, inclusive, que vão querer divulgar essas ideias novas. E para divulgar essas ideias novas, às vezes eles usavam a tática de escrevê-las como literatura, porque a literatura é mais comunicativa. Aí você tem o conto filosófico, por exemplo, né? Do qual eu falei no último encontro, inclusive. O conto filosófico é uma divulgação de alguns debates e polêmicas do campo filosófico numa linguagem muito simples e numa narrativa quase... Você podia pegar As Mil e Uma Noites, por exemplo, e fazer um conto orientalizante para mostrar certas ideias. É o caso do Mêmenon, do Voltaire, do Zadig. Então, você faz um continho engraçadinho, né? Bobinho, a gente poderia dizer, mas cujo fundo das ideias é altamente complexo e filosófico. É muito interessante o século XVIII nesse sentido. O motivo é mais a divulgação, ou isso vem um pouco também de escapar da censura e da perseguição colocada pela igreja? As duas coisas, né? Você lembrou bem, quer dizer, que tem a ver com o nosso outro papo também, né? Eu estou citando a nossa outra entrevista. Porque, obviamente, que quando você, como eu falei daquela vez, né? Quando você minimiza, digamos, né? E ficcionaliza e torna pouco verossímil, né? Pouco verossímil a história, você disfarça um pouco a gravidade do que você está tratando, né? É por isso que eu falei que a coisa parece bobinha, mas, na verdade, está tocando em pontos muito fortes. Essa é uma grande... Quer dizer, a palavra philosophe, em francês, né? Filósofo, é engraçado que o Robert Downton, aquele historiador do livro, ele descobriu que a palavra filósofo também significava autor de livros libertinos, de libertinagem, como o do Marquês de Sade, que está aí nesse livro. Por quê? Porque os autores de contos e romances libertinos eles estão trazendo ideias que são completamente contra a Igreja Católica da época, por exemplo, a moralidade e até o poder do rei, que se baseava numa junção entre rei e igreja, né? Então, se esse conto pode ser um conto erótico do Sade, você chama de um conto de um filósofo. Por quê? Porque está tocando num ponto transgressivo em relação ao que as pessoas pensavam na época, né? Então, você vê, no caso do Sade, ele desviou para o erotismo, né? Nem sempre de forma consciente, mas certamente alguma coisa fez ele cambiar, né, para o lado do erotismo. Mas era considerada filosofia também. Então, você tem essa... É interessante você também fazer a história do significado das palavras, né? No caso, filósofo. A ordem aqui importa? Diderot são as luzes, Sade são as trevas no seu título, ou não? Não, não. Apesar do título ser binário, é bem boa essa pergunta, porque fica parecendo que um é bonzinho e o outro é mau, né? Mas não é bem isso. Apesar de ser binário, o título, eu não gosto de
de ver a realidade como binária, ainda mais uma realidade do século XVIII que era tão rica em correntes também de pensamento e de estéticas e de literatura. Ora, os por uma coisa e por outra. Na verdade, é interessante ver que hoje em dia, e já há algum tempo, talvez desde do pessoal da teoria crítica, né, do dialética do esclarecimento, do Adorno, do Benjamin, o iluminismo já não faz tanto sucesso como o iluminismo das luzes, do século das luzes, porque você tem uma crítica às consequências dessas luzes, que se consideravam iluminando toda a realidade, mas, na verdade, elas não, é impossível você não deixar um lado de sombra. Você pode dizer, eu cito Freud, né, que Freud foi num momento que ficou patente que, mas o Marx também, né, aquela coisa, o Nietzsche também, quer dizer, tinha alguma coisa que o iluminismo não tinha conseguido dar conta, digamos assim, se a gente for ver em longa duração, né? E o pessoal da teoria crítica percebeu isso e foi de frente em relação ao iluminismo. Então, falando isso, eu já estou mostrando que eu não quero que a coisa seja binária, né? Inclusive, luzes não é necessariamente só boas, não são necessariamente só boas, nem as trevas só ruins. Às vezes você precisa passar pela treva para fazer uma luz mais complexa, mais interessante, menos moralista, por exemplo. A gente pode fazer uma analogia entre luzes e o mundo social consciente e trevas, um mundo corporal inconsciente, digamos assim, né? Se a gente for tentar dizer por que tem essa binariedade aí, quer dizer, você no nível jurídico, você vai ter que lidar com o fato de que, às vezes, espero que não sempre, por exemplo, o erotismo masculino é mais entrão, é mais violento mesmo, é mais desinibido, por exemplo, numa balada. Isso nem sempre é verdade, ainda bem, mas existe uma tradição disso acontecer. Ora, no nível jurídico, você vai ter que lidar com isso, quer dizer, certas, né, o que não pode fazer, o que pode fazer, é um nível consciente jurídico. Então, você está no nível do público. Ao mesmo tempo, no nível da sua fantasia, naquilo que você vai falar no consultório do psicanalista ou no confessionário da igreja, para fazer uma piada, ali, teoricamente, você pode falar qualquer coisa, e é bom que você possa falar qualquer coisa, inclusive uma fantasia violenta que você teve, ou um ato violento que você fez, que você mesmo não gostou, mas pode ser que o outro tenha gostado, por exemplo. E aí você vai ter que... Então, eu acho que para pensar amplamente... Daí volta o Freud, né? Volta a psicanálise, mas vou falar. Para pensar nesse longa duração, né, século XVIII, sem deixar a gente de pensar no hoje, eu tenho que usar alguns desses elementos para a gente ver por que a gente está estudando também esse pessoal tão antigo, né? Quer dizer, óbvio que o historiador sabe, mas o historiador é um acadêmico, mas as pessoas em geral, eu acho que estão, infelizmente, na nossa cultura, muito presas num presentismo, né? Uma coisa assim de que realmente, século XVIII, uma coisa muito distante, não sei o que lá. Aí, quando você começa a perceber que tem as forças estão aí ainda, né? Quer dizer, o que o Sade e o Diderot estão brigando? Na verdade, esses dois autores têm o lado institucional. O Sade tem um texto, por exemplo, que é Franceses, ainda um esforço se quereis ser republicanos. É um panfleto que ele fez. Ele tem textos sérios e para o mundo público. E aí ele tem aqueles que ele não assinava, que era mais barra pesada, que fez a fama dele, que eram mais erotizados. O Diderot é a mesma coisa. O Diderot tem o Sobrinho de Rameau, que é um texto engraçadíssimo e muito subversivo, digamos assim, e ele tem um romance como A Religiosa,
que é super sério, é para você chorar, é para você se envolver no sofrimento da heroína, que é uma religiosa, etc. e tal. Então, o interessante é que os dois são as duas coisas, para responder a pergunta aí. Bacana. Eu queria voltar a provocar, enfim, além do Diderot e do Sade, você escreve também sobre o Rousseau e o Casanova, né? Enfim, tem mais coisa no livro. Aliás, se quiser fazer um resumão do livro, é bacana para quem estiver assistindo, porque são vários artigos diferentes que vão dialogando sobre esses temas, e esse livro aqui é mais difícil de resumir do que o outro. Mas como é que esses nomes, que são nomes da Revolução todos, né? São nomes que participam digamos, do imaginário revolucionário francês. Como é que esses nomes se articulam e se enfrentam, já que combate é uma das palavras, é a palavra central do seu título? Bom, vamos começar por um resumo rápido, mas é bem rápido mesmo, porque só para uma bússolazinha, né? O livro começa com dois ensaios só sobre o Sade, e aí uma das coisas importantes desses dois ensaios, que foram escritos em momentos diferentes, mas foram revistos agora, são a coisa, digamos, uma das coisas centrais é a luta, o combate entre a sensibilidade e a libertinagem, né? Então, sensibilidade, literatura sentimental, isso aí a gente tem até uma certa ojeriza, esse tipo de coisa, que obviamente vai ser banalizado, mas na época era um tipo de... Então, literatura da sensibilidade seria uma literatura séria que põe em jogo os sofrimentos de uma personagem geralmente feminina diante das maldades de personagens geralmente masculinos, né? Você põe em tema também, digamos, a justiça, né? Porque você está falando de alguém que está fazendo violência ou alguma coisa com alguém que está sofrendo, então a questão da justiça está em jogo aí. E está em jogo a questão de como é que você lida com essa, digamos, com essa passividade diante de uma violência. Ora, a libertinagem é o contrário, é como se fosse um espelho disso. São personagens altamente cruéis, né? Muito cerebrais, que geralmente calculam o que eles vão fazer com antecedência, sempre por interesse próprio, que é interesse egoísta erótico, a questão do desejo masculino, por exemplo, que é um pouco mais... Eu não quero ser polêmico aqui, né? Mas tem aspectos um pouco mais egoístas do que o desejo feminino. Dá para fazer uma live inteira sobre isso, não vai dar para... Pelo menos para esses autores, com certeza, né? Pois é. E numa tradição ocidental também, que às vezes é terrível, com também, certeza, né? Também. Então, esses personagens, aí você fica pensando, mas a grande coisa isso fazia um sucesso tremendo. E existiam grandes escritores fazendo esse tipo de personagem, entende? O Sade foi o mais radical deles. Eu costumo dizer que o Sade levou esse gênero até ao paroxismo. É como se ele tivesse implodido esse gênero, né, de literatura de libertinagem, porque ele levou num grau que não dá para fazer mais nada depois que ele fez aquilo. É um gênero que, por exemplo, a gente não tem no século XIX, que é um século mais moralista, porque a burguesia estava se organizando como cultura no Ocidente. Então, ela precisava ter balizas para o casamento, por exemplo, que não existia no mundo aristocrático. Não existia a ideia de amor verdadeiro, né? Que o Nelson Rodrigues vai fazer aquela brincadeira que dinheiro compra até amor verdadeiro, mas o Nelson Rodrigues é o Nelson Rodrigues, né? Mas no século XIX, vou fazer um parênteses aqui. No final do século XIX, digamos que se tem uma tentativa de junção da ciência com
a questão erótica com a questão... Sim, que é uma forma de você minimizar um pouco, porque aí você, pela ciência, você pelo menos tem um controle de um saber, né, sério, a ciência, sobre uma coisa que é meio caótica, que as pessoas às vezes não sabem lidar muito bem, tanto que o Freud vai aparecer no meio dessa situação aí, para tentar ajudar. É isso que você quis falar, entendi. Dessa confusão, desse imbróglio, né, do ser humano tentando lidar com a sua sexualidade na nossa cultura. Ora, o que a gente vê é que, realmente, se a gente estudar a literatura de libertinagem, é interessante, porque nós somos burgueses. Quer dizer, um dos interesses que a gente tem é ver um tipo de gente, né, de alteridade, de pessoas diferentes da gente, aristocratas, que viam essa situação de uma forma com uma moralidade totalmente diferente. A gente chama eles de imorais, mas eles tinham uma moralidade que era diferente da moralidade burguesa. Então, eu acho muito interessante. Então, obviamente que a literatura sentimental ganhou a parada, né? Porque aí veio o romantismo. O Rousseau, que é um dos inventores, aperfeiçoadores da literatura sentimental, é um dos pais do romantismo ocidental, né? É o inventor da verdade do coração, do amor verdadeiro, etc. Ora, e é interessante também para a gente ver que toda a liberalização do século XX, né? Porque também a questão erótica acabou liberalizando. Hoje em dia a gente está em outra situação, mas anos 60, pílula anticoncepcional, pornografia, etc. e tal. Então, a gente tem a tendência a dizer o SAD é fichinha para o século XX. Ora, o problema é que o libertino é diferente do pragmático burguês, que somos nós, que temos que ter a nossa conta bancária sempre fechada no fim do mês. Então, é para esses interesses que a gente se volta, e não para aquela coisa maravilhosa e ociosa da vida aristocrática. Eles tinham tempo para ficar fazendo esses jogos eróticos e ter várias mulheres, vários homens, porque as mulheres também tinham vários homens naquele momento da aristocracia francesa. Então, as pessoas acordavam 1h30 da tarde, faziam festa todo dia, carteado. Aí, obviamente, que uma vida assim, você tem muito mais tempo para fazer esse jogo. E eram pessoas eruditas, porque eles tinham que ser eruditos, porque eles eram de famílias que governavam, eles tinham que conhecer a árvore genealógica, eles tinham que conhecer a história da sua família e da Europa inteira, todas as guerras, todas as artes, porque os familiares dele também eram mecenas de artistas e mantinham a sofisticação da aristocracia. Então, é interessante ver. E um certo conhecimento de administração pública importante, né? Eles que organizavam o exército, organizavam a burocracia, a coleta de impostos, Exatamente. a construção de cidades, etc. Né? Não é... Eles eram eruditos por responsabilidade de serem os governantes, e eles tinham que manter a sofisticação, inclusive da fala, do gestual, da roupa, da arquitetura, tudo isso, porque eles governavam para manter a credibilidade de que eles eram pessoas especiais, digamos assim, né? Os aristocratas. Isso que você falou é fundamental, quer dizer, eles tinham que ser muito bons de política, eles tinham que ser muito bons de história, eles tinham que ser muito bons de tática e estratégia também, até militar. Então, isso... E conhecimentos técnicos, inclusive, né? Engenharia... Enfim, claro que tinha alguma especialização também, não é que todos eram bons em tudo, né? Mas tinha uma certa coisa de tentar ser bom em tudo. É claro que hoje, você julgando, mas para eles tinham que passar a imagem de que eles eram bons em tudo, porque a credibilidade deles precisava disso. Quer dizer, mas você resumiu no final? Achei que você não resumiu. Você falou que ia tentar resumir e não conseguiu. É porque eu me entusiasmei com a descrição da época, mas
Então, os dois primeiros são sobre Sade. Aí eu falei o negócio da sensibilidade contra os libertinos. Eu acho que é interessante esse resuminho que eu fiz, que acabou se desvirtuando no final. Mas aí depois eu entro, tem um sobre Sade, Rousseau e Casanova. É um ensaio pequeno que eu tento mostrar alguns aspectos pouco explorados, inclusive do Rousseau, que, na verdade, ele é considerado no romance dele, o Júlia, ou A Nova Heloísa, né? O único romance do Rousseau. Rousseau disse que não ia escrever romance e acabou escrevendo, e ele justifica. Eu fui obrigado porque a nossa época é muito ruinzinha, aquelas coisas do Rousseau, né? É muito precária, então as pessoas leem mais romance, eu tive que escrever um romance. Aí, esse romance é considerado muito sentimental, mas aí eu tento mostrar que ele era pragmático no sentido de que também ele estava querendo ver como economicamente e politicamente, coisa que ele fez no Contrato Social, né? Ele era um filósofo que ali ele pensou a política, etc. e tal. Bom, o Casanova é uma figura fora do comum também, como o Sade, porque ele não era famoso na época dele, ele ficou famoso no século XIX e uma fama parecida com a do Sade, porque ele escreveu um livro só, que foi As Memórias dele, né? Que é um livro imenso, né? Na verdade, e ele era um bom vivant naquela época, né? Mas mais delicado, digamos assim, do que o Sade. Ele é mais estrategista, ele não bate de frente com os interditos e as proibições. Ele é um cara... Bom, e aí eu entro no Diderot. Aí tem uns 3 ensaios grandes, ou 4, não lembro agora, sobre o Diderot, que foi que é um autor que eu gosto muito, né? E que é muito complexo, porque o Diderot, 4 ensaios, exato, é muito complexo, porque o Diderot tem algumas características diferentes, né? Que é o fato de, por exemplo, tem um historiador chamado Jonathan Israel, né? Em inglês, que defende a ideia de que o Diderot foi um dos maiores leitores, o Diderot e o grupo dele, do Spinoza. Na verdade, o Diderot, o filósofo Spinoza, né, que era um filósofo totalmente proibido pela Igreja Católica, né, a obra dele. Então, você não podia dizer que você lia ele, nem que você tinha livro dele. Olha aí. Ele tinha sido do século XVII, mas até o século XVIII, na França, existia esse tipo de proibição. Então, isso é um aspecto importante do Diderot. Não é o único. Mas o Diderot ele tem uma característica muito interessante. Ele te ojeriza a sistematização das coisas. Isso, para um filósofo, é bem interessante, porque aí ele era... Às vezes você acha que ele é mais artista do que filósofo, embora ele tenha uma obra de tentativa de fazer... Inclusive, o apelido dele era Sócrates, que é um apelido forte, porque uma coisa é você ter apelido de Platão, né? Mas ter apelido de Sócrates... Ele, ao mesmo tempo, era um organizador do grupo, porque ele fez a enciclopédia, que era uma coisa altamente perigosa também, pragmática. E altamente organizada, né, André? Para alguém que era contra a sistematização. Você vê qualquer coisa que se fala de Diderot, você pode cair em contradição, porque ele é tão rico, né? Obviamente que a enciclopédia é a sistematização das sistematizações, né? Ele é o editor da enciclopédia. Talvez ele tenha feito isso para tentar se segurar bastante também, mas ele é que fazia, ele motivava as pessoas a escrever os verbetes, ele cobrava, ele dizia, ninguém consegue escrever esse verbete, eu vou ter que escrever. Então, você tem toda uma pesquisa para saber quais foram os verbetes que ele escreveu, aí tem que ver o estilo dele. É uma figura riquíssima, e ele fez isso depois de ter sido preso, né? E foi um trauma o fato dele ter sido preso, e ele passou o resto da vida tentando não ser preso de novo, e conseguiu, porque ele fez tudo meio que clandestinamente. Era uma forma dele lutar, né?
Você sabe que nem o Diderot, nem o Rousseau, nem o Voltaire viram a Revolução Francesa. Os três morreram antes. Então, na verdade, eles viveram sob o antigo regime e lutando. E o Diderot tem essas características. Como o Marx também não viu a Revolução Russa. Ah, tá. Não, uma coincidência, né? Mas ele viu a Comuna de Paris, uma tentativa. Sim. Eles devem ter visto algumas tentativas de... Ô, André, não queria... Eu só fui fazer uma piada e acabei te interrompendo. Mas eu queria que você falasse rapidinho também, 5 minutos no máximo, sobre este livro, que tem uma capa maravilhosa. Eu vou pedir até para o José Igor fazer aí uma... expor. E você tem um tempinho mínimo para falar desse livro, que é um livro que você já lançou pela Alameda há um tempo, mas que também é sobre o século XVIII. O que as Pamelas inglesa e francesa dialogam com o seu outro livro. Uhum. Rapidinho, André, não vai esticar demais. Claro, tá. Vamos lá. Você falou Pamelas inglesas e francesas. É porque a Pamela é um romance do Samuel Richardson, né, que é em inglês, 1740, bem antiguinho. E na França, mas também na Itália, mas na França você tem peças que se chamam Pamelas, a partir desse romance que fez um sucesso na Europa inteira. Ora, esse é um romance epistolar, ou seja, um romance de cartas, né? Cartas ficcionais, obviamente, que é romance, mas que enganavam muita gente na época, as pessoas liam como se fossem cartas, e aí você chama o leitor ali para ele chorar junto da pessoa que está escrevendo a carta. Tem momentos do romance em que ela está sendo perseguida, a Pamela, pelo patrão dela, que é um jurista famoso, que Mr. B, não mostra o nome dele para não... E ela está escrevendo, olha, ele está batendo na porta, está querendo me pegar. Então, essa agravação, né, esse agravamento, né, da situação de sofrimento, de perseguição, isso fez um sucesso impressionante. Obviamente que aí tem uma relação amorosa desse patrão com a Pamela, que vai ser resolvida de determinada forma lá. Não é um romance libertino, é um romance sentimental, daquela divisão que eu falei antes aí. Uhum. Ora, o Diderot, por exemplo, vai fazer um elogio ao Richards, um texto dizendo: este cara inventou um gênero maravilhoso, só falta ele dizer o realismo que vai vingar, e ele tinha razão, mas ele não usou a palavra realismo, porque não existia na época. Esse tipo e aí ele faz uma defesa desse tipo de romance. Ele faz um romance a religiosa, que é um estilo Richardson, que é eu já falei, né, uma moça que é obrigada a entrar num convento pela família, e aí sofre o romance inteiro. E aí eu, na verdade, quando estudei isso tudo, eu estava bem interessado em mergulhar no século XVIII, não só em inglês, né? Eu estava interessado em fazer essa coisa do centro da cultura europeia da época, que é a nossa cultura, em algum grau. Não 100%, mas em algum grau. Ora, aí eu descobri algumas coisas, quer dizer, essa questão da sensibilidade contra o libertinagem, por exemplo, eu descobri que eu tinha que pensar a partir disso, mas que o libertino não é um burguês. Então, a grande sacação desse estudo do século XVIII, para mim e para algumas outras pessoas, foi a gente sair, né, conhecer um mundo que não é o mundo nosso, mas que faz parte, e é recalcado, faz parte do nosso DNA cultural esquecido. Então, para chegar nele, você tem que mergulhar, você tem que virar meio historiador, você tem que entender como é que essas pessoas agiam muito diferente da gente. Eles não eram tão pragmáticos, apesar de que eles eram políticos, porque eles eram aristocracia, etc. e tal. Então, algumas das coisas que eu falei antes na entrevista, eu aprendi fazendo esse livro também, né? Ou ampliei minha visão. E a ideia é mostrar que
na verdade, isso está no centro, no core, né, da nossa cultura. Quer dizer, até hoje a gente vê romances que são mais, digamos assim, que buscam mais a empatia do leitor, e romances que são mais distanciados, porque o aristocrata e o libertino eram seres que conseguiam se distanciar do sofrimento das outras pessoas e de si mesmo, e conseguiam refletir abstratamente e intervir de forma indiferente. Né? O que é isso? Né? Numa sociedade democrática, que a gente às vezes, invadido por emoções, porque a gente viu uma matéria, a gente ficou com raiva de fulano, a gente foi para a rua, obviamente, militar por alguma causa, mas onde é que está o momento de reflexão, de indiferença, para você organizar teu pensamento para poder intervir de forma menos emocionada, emotiva, né? Menos caótica? Quer dizer, então, essas coisas me atraíram aí. Já estou falando demais de novo. Não, tá bom, André, mas é que o Saco de Gatos é um programa curto. A gente faz questão de fazer um programa curto para as pessoas irem lá ler o livro depois. Isso aí. Tá certo? Mas eu queria recomendar, eu acho que é muito legal a gente falar do século XVIII, justamente por causa disso, né? Algo que está tão longe, mas também tão perto. Né? E a gente lê ensaios ou lê as obras do século XVIII, a gente percebe isso, né? Assim, a gente entra num mundo que não é mais o nosso, mas que não deixa de ser nosso também. E é muito legal essa conversa. Muito obrigado por esse retorno, e a gente vamos espalhar essa história do século XVIII por aí. Valeu, André. Valeu. Obrigado, Haroldo. Um abraço. Hein?